Olá, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um webinar promovido pela Neuroimprove Clinic. Desta feita vamos falar sobre doença de Alzheimer, como lidar então com as manifestações comportamentais na crise. Eu recordo que o chat está aberto, portanto podem participar, podem igualmente colocar os vossos comentários e agradeço-vos que o façam por baixo dos slides, por uma questão de organização. Eu neste momento vou então centrar-me nesta comunicação, neste webinar, e vamos então começar por uma breve apresentação, como é já hábito. Portanto, o meu nome é Elisa Afonso, eu sou psicóloga clínica e da saúde, membro efetivo da Ordem dos Psicólogos Portugueses, sou especialista em Psicologia Clínica e da Saúde pela mesma ordem e possuo igualmente a especialidade avançada em Psicologia, em Psicogerontologia, peço desculpa. Ao nível do percurso académico, possuo mestrado integrado em Psicologia pela Universidade do Minho e duas pós-graduações, uma em Avaliação e Intervenção com Crianças e Adolescentes e outra ao nível da Psicogeriatria pelo Instituto CRIAP. Sou psicóloga na Neuroimprove Clinic e também num gabinete de apoio terapêutico e possuo igualmente duas publicações, uma na área dos idosos, sobre a qual vos vou falar também hoje, e outra dedicada então ao crescimento e atividade fetal. Começando então pelo nosso índice, vamos começar a falar então do processo de envelhecimento. O envelhecimento primeiramente normativo, depois distingui-lo do envelhecimento também patológico, falar acerca do que é uma demência, depois abordaremos então a doença de Alzheimer e os aspectos inerentes a esta doença, como cuidar de uma pessoa com doença de Alzheimer e, finalmente, ao nível das alterações comportamentais, especificamente aqui hoje, o que é importante ter em conta, o que é importante fazer nestes aspectos e, mais concretamente, nesta situação de crise que todos nós estamos a passar. Eu começo aqui com uma reflexão acerca do processo de cuidado, e, portanto, esta reflexão é de um livro sobre esta demência e, portanto, é relativa também a um cuidador e que nos diz: oxalá tenha a serenidade de aceitar as coisas que não posso mudar, a força de mudar aquilo que posso e a sabedoria de compreender a diferença. E aqui remete-nos para várias questões. Por um lado, a incontrolabilidade, muitas vezes, que é decorrente destas demandas e destas exigências do cuidado, e por outro lado também a necessidade de aceitação face a esta situação e face às exigências que todos nós sabemos que o cuidado a uma pessoa com demência tem de facto, e é natural que os cuidadores possuam aqui algum nível de exaustão e todos aqueles que me estão a ouvir e que são de facto cuidadores sabem-no perfeitamente. E portanto é com esta reflexão que eu gostava de iniciar este nosso webinar de hoje dedicado então à doença de Alzheimer e dar aqui tanto quanto possível algum alento também a estes cuidadores, tanto formais como informais, portanto, tanto mais que estão 24 horas sobre 24 horas com estas pessoas, como também aqueles que têm como o seu trabalho o cuidado a pessoas idosas. Bom, dizia-vos eu há bocadinho que importava inicialmente distinguir a questão do envelhecimento. Normalmente, quando nós falamos em envelhecimento, associamos muitas vezes a patologia. Ora, não é esta a ideia correta. Ou seja, à medida que as pessoas vão envelhecendo, nós sabemos que existem, e todas as pessoas têm, alguns declínios, particularmente queixas de memória. Toda a gente se esquece onde colocou as coisas, tem esquecimentos, alguma desorientação temporal por causa da reforma, as pessoas não estão tão orientadas e, portanto, é normal que se esqueçam muitas vezes do dia da semana, do próprio dia do mês e, portanto, isso é perfeitamente normal decorrente de uma atividade que é muito diferente daquela que tinham quando ainda trabalhavam. Por outro lado, existe também alguma dificuldade em planear ou resolver problemas, ou pode existir, e
também alguns problemas de linguagem, a pessoa quer dizer alguma coisa e não se lembra logo, mas tudo isto são problemas digamos assim, características, não enfatizando aqui a questão problemática, mas características do próprio envelhecimento. Regra geral, à medida que o envelhecimento normal se dá, existem então alguns declínios, como eu disse há pouco, nomeadamente na capacidade de atenção em situações de maior exigência, de tarefas que o exigem mais, é normal que haja aqui um declínio, alguma lentificação também para algumas tarefas, portanto a pessoa não é ou não deixa de ser capaz de efetuar essas tarefas, mas sim consegue fazê-los de uma forma mais lenta. Ao nível da memória de trabalho e da memória recente, para factos ou algumas tarefas também, a pessoa deixa de ter aquela rapidez que tinha anteriormente, contudo, e como eu disse também já há pouco, não quer dizer que deixe de o fazer ou que deixe de ter aqui algumas capacidades de aprendizagem. Tem, obviamente, ainda, no entanto, estas são mais lentificadas. E chamava-vos também, e queria chamar a vossa atenção, portanto, para este gráfico do lado esquerdo, que diz respeito, perdão, precisamente a esta memória de trabalho, a esta capacidade de memória de trabalho, ou seja, à capacidade e à quantidade de informação que nós conseguimos reter, e tudo isto, como podemos ver neste gráfico ainda, que associa a idade à memória de trabalho, existe uma tendência para uma diminuição após mais ou menos, isto é, uma probabilidade, é sempre alguma tendência, após os 30 anos. Portanto, temos aqui algum declínio, e com isto digo um declínio no sentido não patológico, mais uma vez, e portanto existem aqui esta lentificação e esta maior, esta diferença relativamente ao funcionamento da outra pessoa, da pessoa anteriormente, portanto existem aqui algumas dificuldades, alguma lentificação, como eu dizia há pouco, mas não quer dizer que a pessoa deixe de estar capaz de efetuar estes processos que envolvam a memória de trabalho. Portanto, como podem ver, até aqui aos 60 anos, existe então, desde mais ou menos os 30 até aos 60, existe então aqui uma tendência para uma diminuição deste tipo de capacidades. Depois, e passando ao envelhecimento patológico, e eu queria dizer ainda que todas estas características que eu mencionei ao nível de envelhecimento normal não interferem normalmente com o funcionamento da pessoa. O mesmo já não podemos dizer relativamente às demências. Portanto, em primeiro lugar, o que é uma demência? É um grupo de perturbações cerebrais que causam então a perda de memória e declínio das funções mentais ao longo do tempo, e estas sim interferem paulatinamente no funcionamento da pessoa, e a doença de Alzheimer é a forma de manifestação mais frequente da demência, portanto é um processo progressivo e degenerativo, ou seja, não existe cura e, portanto, à medida que o tempo vai avançando, a pessoa vai declinando mais ao nível das suas capacidades. Nós temos vários tipos de demência, apesar da mais frequente ser a doença de Alzheimer, como eu referi há pouco, mas existe, em primeiro lugar, a demência vascular, que é o segundo tipo mais frequente de demência, que é caracterizada, e como o próprio nome indica, por condições vasculares, portanto a diminuição muitas vezes de sangue para o cérebro ou até a anóxia, portanto alguma falta de oxigênio decorrente de, por exemplo, acidentes vasculares cerebrais. E, portanto, a partir daqui a pessoa deixa de ter alguma capacidade, por exemplo, de reconhecimento, de produção de palavras, de articulação do discurso, e isto vai da mesma forma sendo degenerativo, ou seja, avançando ao longo do tempo. Por outro lado, temos aqui também a demência frontotemporal, que diz respeito a uma demência que tem essencialmente como característica a perturbação do comportamento, a perturbação da personalidade, e portanto há aqui uma diferença relativamente ao funcionamento anterior do indivíduo, e existem aqui muitas vezes
questões de memória e orientação que estão perfeitamente normais, no entanto, a perturbação do comportamento, a maior agressividade, a maior agitação, são aqui de facto características desta demência. Depois temos igualmente também a demência dos corpos Lewy, que é uma demência em que diz respeito a um estado, lá está, demencial progressivo também degenerativo, em que existem sintomas muito semelhantes e muitas vezes pode ocorrer ao mesmo tempo do que a doença de Parkinson. Portanto, existem aqui alguns sintomas, como, por exemplo, alucinações visuais, rigidez, tremores, que muitas vezes se sobrepõem igualmente. Para além de ser uma demência muito parecida com a doença de Parkinson, muitas vezes pode ocorrer da mesma forma ou ao mesmo tempo do que esta doença, e portanto pode ser um pouco difícil um pouco discernir uma da outra. Finalmente, relativamente à doença de Alzheimer, e aqui com este slide eu quis-vos apenas demonstrar que muitas vezes nós falamos em demência e associamos logo à doença de Alzheimer. Efetivamente é a doença e é a demência que mais se pode verificar, no entanto existem outro tipo de demências com outro tipo de características diferentes, mas isto só com o objetivo de vos dar a conhecer de facto estas demências, estes tipos diferentes. Portanto, centrando-nos agora e novamente na doença de Alzheimer, aquela demência que tem realmente a maior expressão, nós podemos dizer então que, tal como uma demência, é uma doença degenerativa e engloba a progressiva perda de neurónios e a deterioração da capacidade de funcionamento da pessoa. Existem alterações normalmente a nível de recordação, portanto, aqui as repetições frequentes e muitas vezes que acontecem devido a falhas na memória, a orientação inicialmente temporal, o dia da semana, o dia do mês, o ano em que estamos, e depois, mais à frente, à medida que a doença vai avançando, muitas vezes também espacial, ou seja, a pessoa deixa de estar capaz de reconhecer o sítio onde está, mesmo que tenha sido já familiar. Alterações ao nível igualmente do comportamento, alterações ao nível da personalidade, do discurso, da própria aprendizagem. Relembro que temos aqui dificuldades relativamente à memorização e, portanto, se a pessoa não está capaz de memorizar, não está capaz de reter, também não está de aprender. Ao nível do julgamento e depois da planificação, da concretização e do planeamento de tarefas e da sua execução. Portanto, tudo isto e todas estas características englobam uma alteração ao funcionamento prévio da pessoa, e temos aqui, obviamente, o foco na frequência e intensidade destes sintomas de forma degenerativa, da forma a que se vai dificultando ao longo do tempo. Em termos de sinais de alerta, o que é importante? Sinais de alerta da doença de Alzheimer. Ao nível da perda de memória, normalmente as pessoas começam a esquecer-se do nome das coisas e, portanto, a repetir algumas informações ou a pedir ou a ter necessidade que repitam essas mesmas informações e, portanto, isto numa lógica, obviamente, e como eu disse há pouco também, de frequência e intensidade. Portanto, existe aqui um comportamento que já não é normal, tendo em conta aqueles aspectos que eu referi inicialmente do envelhecimento. Por outro lado, existe dificuldade em resolver alguns problemas, algumas tarefas, inclusivamente do dia a dia, que a pessoa estava capaz de o fazer anteriormente. Por exemplo, se era uma pessoa que conseguia fazer muito bem o crochê, pode deixar de o fazer, inclusivamente naqueles pontos mais simples, e portanto existe já aqui alguma desorientação relativa às tarefas e esta dificuldade também em executar tarefas familiares. Depois a perda de noção do tempo, tal como eu disse também há pouco, ao nível dos dias do mês, dos dias da semana, do mês inclusivamente em que estamos, do ano, da estação do ano, portanto acaba por se perder aqui a noção portanto, do tempo e da calendarização inclusivamente.
A desorientação pode ser então neste aspecto temporal, mas também pode ser espacial, como eu dizia também há pouco, relativamente aos sítios onde a pessoa está, mesmo se estiver, imaginemos, numa casa que já foi a casa dessa pessoa, ou até uma casa de família, ela deixa de estar capaz de o reconhecer. E, portanto, existe aqui uma falha também de memória associada a esta desorientação. A dificuldade em perceber imagens visuais e relações espaciais. Bom, nós com o envelhecimento sabemos que as pessoas desenvolvem alguma dificuldade visual, de forma a que têm que o compensar muitas vezes com óculos, por exemplo, mas não é dessas dificuldades que nós estamos aqui a referir na doença de Alzheimer. Portanto, são dificuldades de percepção, ou seja, por exemplo, a pessoa olha-se no espelho e não está capaz de perceber que é ela que está refletida lá. Uma questão muito importante e também a ter em conta nestas situações é, e já que estou a dar aqui a informação do espelho, as pessoas com doença de Alzheimer, para além de não se conseguirem reconhecer normalmente no espelho, também não conseguem perceber muitas vezes que num espelho que lhe ponhamos à frente é o reflexo da própria imagem da pessoa, ou seja, muitas vezes interpretam isso como sendo um estranho, o que pode despoltar aqui algum comportamento de maior agitação e até inclusivamente de maior agressividade. Portanto, é importante que nestas situações também estes estímulos sejam retirados ao máximo devido a esta condição da pessoa. Depois, ao nível de problemas de linguagem, a pessoa começa a ter bastante frequentemente dificuldades em nomear objetos, locais, e isso interfere obviamente no discurso e deixa até uma fase que deixa de ser obviamente capaz de produzir um discurso coerente e por fim, inclusivamente, de produzir até um discurso. Depois, é frequente também o trocar o lugar das coisas. Muitas vezes as pessoas acumulam comida em vários sítios ou outro tipo de objetos de uso pessoal e, portanto, chegam muitas vezes também a acusar as outras pessoas de lhe terem roubado algumas coisas. E isto pode, de facto, dependendo também da fase em que a pessoa se encontra, se é uma fase mais inicial ou uma fase, normalmente nestas questões de acusação, já podemos estar aqui a falar numa fase mais moderada e, portanto, poderá ser também inicialmente algum sinal de alerta. Por outro lado, existe também um discernimento fraco ou diminuído, ou seja, estas pessoas, por exemplo, num dia de muito frio, podem vestir uma roupa de verão, uma t-shirt, uns calções, uns chinelos de dedo e, portanto, não têm consciência desta associação do frio com outro tipo de roupas mais quentes que devem usar. Existe aqui uma dificuldade ao nível, então, do discernimento. Depois, por outro lado, pode também acontecer um afastamento do trabalho ou da vida social, ou seja, no início da doença, e por isso é que também estou a falar concretamente em sinais de alerta, podemos ter ainda alguma percepção da pessoa relativamente ao seu estado emocional e, portanto, aqui uma associação ao funcionamento prévio desta pessoa que é muito diferente do funcionamento atual. E, portanto, a pessoa começa a isolar-se, começa a refletir um pouco acerca destas diferenças e podemos ter aqui, inclusivamente, quadros mais de sintomatologia depressiva, inclusivamente, precisamente por causa da pessoa estar ao corrente e estar realmente consciente destas dificuldades. E é preciso, portanto, termos em conta estes aspectos que eu mencionei e que, claro, à medida que a doença vai progredindo, vão sendo cada vez mais evidentes e mais intensos e frequentes. Depois, em termos de fases, eu trouxe aqui 3 fases da doença de Alzheimer, existem nomeadamente outros autores que referem fases mais detalhadas, mas como também isto não, o objetivo não é aqui concretamente técnico, eu vou procurar então explicar e simplificar de facto estas 3 fases do processo da doença de Alzheimer. E, portanto, temos então a fase inicial, na qual existem, por exemplo, já os problemas de memória, algumas repetições, já alguns esquecimentos, alguma desorientação, tanto temporal como espacial,
A dificuldade normalmente em manusear o dinheiro também começa a ser aqui evidente. O vocabulário é normalmente mais restrito, as pessoas têm normalmente frases feitas já e algumas palavras das quais não se esqueceram e, portanto, vão repetindo também este tipo de palavras, mas nota-se que já existe aqui alguma dificuldade no discurso. Existem muitas vezes, e consequentemente a isto, dificuldades em seguir um raciocínio e pensamentos mais complexos devido a estas dificuldades, uma execução das tarefas que impliquem passos sucessivos e consecutivos e coordenados também decorrente desta dificuldade de memória que é também afetada. Depois, uma concentração que é mais difícil de ter, esta atenção diminuta, portanto, facilmente estas pessoas perdem o fio à meada. Por outro lado, também ao nível da planificação e tomada de decisão, são de facto também aqui dificuldades que a pessoa vai acumulando ao longo da evolução da doença. Por outro lado, podemos ter então também casos de pessoas completamente letárgicas, completamente apáticas e que inicialmente, como eu disse, no início, portanto, da doença, desenvolvem aqui sintomatologia depressiva. No entanto, existem aqui algumas oscilações na medida em que, se estamos a falar numa fase inicial, estamos a falar ainda de muitos períodos de consciência e, portanto, as pessoas têm muito noção daquilo que eu estava a falar há bocadinho, ou seja, da pessoa que eu sou e daquilo que eu era e desta diferença e que as faz declinar mais ainda. Depois, em termos da fase moderada, nós temos os problemas da fase inicial que se agravam, obviamente, temos estes problemas em maior frequência e maior intensidade também. Normalmente, estas pessoas já dependem de alguém. Existe aqui alguma incapacidade já notória, significativa de reconhecimento e normalmente reconhecimento também circunscrito e evidenciando algumas dificuldades já relativamente às pessoas que estão com a pessoa com demência no seu dia a dia. Portanto, às vezes existe aqui já troca de nomes ou até algumas pausas em termos de o que é esta capacidade de reconhecimento. Por outro lado, pode-se desenvolver também alguma incontinência. Os sintomas comportamentais como a agressividade e a desinibição sexual poderão também agravar-se nesta fase moderada. Numa fase terminal, portanto, estes sintomas ainda se agravam mais, portanto, tal como eu disse há pouco, é uma doença progressiva, podemos estar em presença de mutismo, ou seja, a pessoa decorrente destas dificuldades de linguagem consequente no discurso, pode deixar inclusivamente também de falar, e muitas vezes nesta fase terminal as pessoas já ficam acamadas decorrente destas dificuldades que eu falei aqui há pouco, inclusivamente também dificuldades motoras e, portanto, muitas vezes verificam-se também dificuldades de deglutição e a dupla incontinência também, ou seja, é um processo cumulativo, é um processo degenerativo, como eu referi desde o início. Ao nível do diagnóstico e tratamento, é importante nós avaliarmos os sintomas. Portanto, podemos estar aqui em face, muitas vezes, de situações de algum stress, de alguma sintomatologia depressiva inicial, e eu estou-me a reportar a fases iniciais da doença, claro está, e é importante, antes de fazer um diagnóstico, ter em conta, de facto, estes aspectos. Normalmente, também, quando o doente se apercebe destas dificuldades, ou seja, está consciente a ponto de ainda estas dificuldades não interferirem na sua vida cotidiana, podemos pôr aqui mais a hipótese, obviamente, de estarmos perante sintomatologia depressiva ou ansiosa. No entanto, quando o doente normalmente está ou em negação ou já não consegue ter em conta de facto esta mudança da qual foi sujeito e da qual está sujeito no momento atual e tem que ser acompanhado à consulta já por um familiar, é porque às vezes já temos aqui esta interferência no cotidiano e, portanto, nas atividades da pessoa e estes lapsos de memória já interferem aqui de forma já significativa.
O diagnóstico deve ser então efetuado por um médico especialista, normalmente na área da neurologia, e depois em termos de intervenção, nós temos aqui vários tipos de intervenção, como seja uma intervenção farmacológica, não é? Ao nível das várias substâncias químicas, dos vários medicamentos, e por outro lado temos também as intervenções não farmacológicas, como é o caso do treino cognitivo, da estimulação e reabilitação cognitiva, que permite digamos, não avançar ou retardar, neste caso, o máximo esta doença através do estabelecimento de maiores conexões cerebrais, neuronais, neste caso, de forma a que o cérebro e estas células não morram de uma forma tão rápida e, portanto, o cérebro se consiga regenerar tanto quanto possível. E neste momento, infelizmente, ainda não temos uma cura para a doença de Alzheimer, podemos sim retardar também este tipo de sintomas. Agora, centrando-nos também numa outra questão que é muito pertinente, que é os cuidadores. De facto, e como eu vos dizia inicialmente, e abri este webinar com uma reflexão acerca dos cuidadores, é de facto exigente tanto para cuidadores de uma forma geral, tanto informais como formais, estarem com uma pessoa com doença de Alzheimer, neste caso específico. No caso dos cuidadores informais, são pessoas normalmente que passam 24 sobre 24 horas com o seu cônjuge, o seu pai, enfim, a sua mãe, e portanto tudo isto requer não só uma preocupação constante relativamente, por exemplo, às quedas ou às desorientações que o seu familiar poderá ter, mas por outro lado também a necessidade de ter algum espaço e algum tempo para si próprio, que é bastante importante. Já também no caso dos cuidadores informais, existem realmente algumas assim, algumas características de facto relativamente à exaustão, mas como é aqui um trabalho e é remunerado, existe aqui também uma, tanto quanto possível, descentração do trabalho relativamente àquela ou àquelas pessoas. De qualquer forma, é de facto, seja informalmente, seja formalmente, é sempre são sempre pessoas muito importantes às quais nós muitas vezes temos que recorrer quando de facto o cuidador informal já está num grau de sobrecarga imenso e tem que se recorrer aos lares, aos centros de dia, enfim, que são uma ajuda preciosa e portanto é sempre de louvar este trabalho. Existe de facto uma exigência, uma demanda relativamente ao cuidar destas pessoas com doença de Alzheimer que podem levar a sintomatologia ansiosa e depressiva e é normal estas pessoas sofrerem de sobrecarga e exaustão emocional. Portanto, é importante também que sejam adotadas algumas medidas, como alguns grupos de ajuda aos cuidadores, algumas, no caso de a pessoa já estar muito cansada e já esta ansiedade e depressão já ser bastante notória, é importante também que se tenha em conta a ajuda dos centros de dia para de facto o cuidador ter o seu espaço, o seu tempo, porque também é importante que ele dedique algum tempo a si, obviamente, e não descure, claro, tanto quanto possível a sua saúde mental, como é normal. E para vos provar, digamos assim, algumas destas, não só características, como também destas exigências do processo de cuidado, eu trouxe-vos aqui um testemunho de um cuidador. Isto foi retirado de um livro que se chama Lidar com a Doença de Alzheimer e, portanto, o objetivo foi de facto compilar aqui algumas das características que eu vos disse anteriormente, seja relativas a esta demência em específico, seja relativas ao cuidador e ao cuidado. Portanto, diz-nos então que o meu marido tem 68 anos e mudou muito desde que se reformou. Antes fazia todas as reparações em casa, mas agora essas tarefas cada vez o aborrecem mais e deixou de as fazer. Conduz menos o carro e não quer fazer viagens. Já não trata dos papéis dos impostos, que gostava de ser ele a controlar. Agora são uma complicação e tem que ser o nosso filho a ajudá-lo. Além disso, não liga ao que lhe digo e, passado um bocado, volta a fazer-me as mesmas perguntas.
Eu, claro, fico desesperada e irrito-me. Então ele zanga-se e diz que lhe ganhei a versão. Agora deu-lhe para ir comigo a todo lado. Não quer ir sozinho, mas também não me deixa sair sozinha, nem para ir às compras. E depois cumprimenta toda a gente na rua. Portanto, relativamente a este testemunho, em primeiro lugar, reserva-se uma secção dedicada a esta sintomatologia, de facto, relativamente essencialmente a esta mudança ao funcionamento prévio desta pessoa, e por outro lado também a sobrecarga, o desespero, inclusivamente, deste cuidador ou desta cuidadora perante as atitudes do marido, que muitas vezes levam, lá está, a esta exaustão emocional que é perfeitamente normal nestas cuidadores e nestas situações. Para além disto, então, e centrando-nos novamente na demência, existem um conjunto de alterações comportamentais, existem várias alterações, mas aqui o tema específico de hoje é relativo às alterações comportamentais, talvez porque estas sejam também as mais difíceis de lidar. Não estou a dizer, obviamente, que as outras sejam fáceis, mas de facto existem aqui algumas estratégias que eu vos vou dar que podem suavizar um pouco algum tipo de comportamentos. No entanto, é sempre importante ter em conta que, no caso de estas estratégias não funcionarem, até porque é normal que algumas delas e isto é uma forma também de amenizar aqui algumas reações e controlar. É importante que, face a uma situação em que estas reações são mais intensas e frequentes, se procure, de facto, a ajuda já de uma terapia farmacológica e de medicação. E, portanto, ao nível das alterações comportamentais, nós temos então as reações agressivas e é importante, de facto, perceber qual é que é a causa desta reação agressiva no idoso, e quanto mais nós vamos conhecendo a evolução da doença também e o idoso do qual nós estamos a tratar, vamos nos apercebendo muitas vezes de que estas reações agressivas podem ser uma resposta, por exemplo, a questões de stress, à fome, à sede, e portanto, como não está capaz de verbalizar, vai ser então mais agressivo relativamente a alguns comportamentos. É importante tentar manter a calma, e calma é de facto aqui uma palavra de ordem, apesar de muitas vezes não ser fácil, e é normal que não seja fácil. Tentar manter aqui algum distanciamento da pessoa, para quando ela está a ter esta reação agressiva, sob pena de correr aqui algum risco de se magoar, e por outro lado também quando comunicar com a pessoa, fazê-lo olhos nos olhos. Por outro lado também, ao nível da agitação e deambulação, são alterações de facto comportamentais muito frequentes nestes doentes, muitas vezes estes doentes acham que ou estão mais agitados também por alguma razão, é importante mantê-los identificados, é importante que a vizinhança, os nossos familiares saibam de facto do que é que se trata, o que é que se passa em relação àquela pessoa em específico, e nós também adotarmos algumas estratégias de segurança, como por exemplo fechar as portas, as janelas a cadeado, para evitar de facto que estas pessoas deambulem e, por outro lado, também saiam de casa, essencialmente, e corram, obviamente, alguns riscos que estão sujeitos, e é importante termos também aqui, mais uma vez, uma situação de calma quando estas situações ocorrem, e por outro lado também muitas vezes podemos inclusivamente fechar as portas, as janelas com um lençol, com um quadro, enfim, de forma a que o doente não se aperceba que por ali ele pode sair e não corra estes perigos que falei há pouco. É também característica, muitas vezes, a acumulação e ocultação de objetos. Muitas vezes, como eu dizia também no início, estes doentes podem, de facto, acumular objetos em alguns sítios específicos, guarda-fatos, por exemplo, sejam estes objetos também comida ou não, e é importante que os
reasseguremos no sentido de ir verificar com eles quando existe alguma acusação, por exemplo, de algum roubo de objetos, ir verificar com eles e perceber muitas vezes que existe algum sítio específico onde eles costumam guardar esses objetos. Então, manter a calma, assegurar ao doente que vamos procurar com ele em algum sítio que, como eu digo, muitas vezes já sabemos onde é que é, e desta forma também não evitar esta situação, mas sim evitar uma situação mais de agressividade ou até mesmo agitação posterior. Depois, ao nível da conduta social inadequada e exibição corporal, muitas vezes, e principalmente também nos centros de dia, nos lares, inclusivamente, obviamente, em casa, estas pessoas têm, de facto, exibições corporais, tiram as calças, baixam as cuecas, e isto é um sentimento, pode provocar aqui um sentimento muito grande de embaraço, não só para os próprios cuidadores familiares quando estão em casa, como também e principalmente nas instituições onde se vêem, de facto, aqui com outro tipo de pessoas e muitas vezes até inclusivamente com visitas. E neste caso é importante, de facto, mais uma vez também manter a calma, tentar levar a pessoa idosa para um outro compartimento, tentar persuadi-la a vestir-se novamente, mas não mostrando, obviamente, tanto quanto possível, claro, agitação e algum tipo de constrangimento relativamente a esta situação. Por outro lado, é possível ainda também observarmos alguns delírios, algumas alucinações, relativamente, por exemplo, a familiares que já não estão entre nós, e é frequente também estas pessoas referirem que veem a mãe, que veem o pai, ou outro tipo de pessoas através de alucinações visuais, podem também ter alucinações auditivas, ouvirem vozes de facto que não existem, e neste aspecto é também de considerar que não devemos contrariar os doentes nesta altura. Porquê? Porque vamos, de facto, contribuir para que haja uma reação mais agressiva, mais de irritabilidade e até mesmo de agitação. E, portanto, por mais descabido que isto nos pareça, porque efetivamente é importante nós entrarmos na lógica do doente e perguntarmos-lhe até inclusivamente características acerca da pessoa que ele vê, como é que ela é, não só fisicamente, como também psicologicamente, por forma a que, por um lado, ele se acalme e, por outro lado, também seja mais fácil para nós lidarmos com esta situação tanto quanto possível, não é? Entrarmos nesta lógica. Depois, ao nível do síndrome do entardecer, este síndrome é muito frequente porque, à medida que o dia vai passando, portanto à tardinha, estes doentes têm tendência para ficar mais agitados normalmente com o pôr do sol. E é importante também nós estabelecermos uma boa iluminação da casa, porque à medida também que o dia se vai desenrolando, há maior escuridão e pode haver aqui maior desorientação. Portanto, é importante nós mantermos então uma boa iluminação na casa, proporcionarmos também estes momentos mais do final do dia para efetuar também alguns exercícios de relaxamento. Se de facto o doente pretende, nestas fases também, nesta fase do dia, é normalmente associada à deambulação, portanto o doente anda por toda a casa sem de facto estar orientado, devemos deixá-lo andar, mas tendo consciência dos perigos que ele pode ter, por exemplo, em termos de carpetes, alguns móveis, ou seja, termos algum cuidado para que ele não se magoe. De resto, é importante de facto deixá-lo obter e ter estes comportamentos de deambulação, não há, exceto estas situações que eu acabei de dizer, algum perigo, desde que não haja algum perigo para ele ou para outrem, podemos deixá-lo ter este tipo de comportamentos. Depois, e finalmente também, temos aqui, ou podemos ter aqui alguns doentes inibidos, portanto, em vez de termos estes sintomas de agressividade, de agitação, podemos ter, por outro lado, a agitação, peço desculpa, a letargia,
que de facto também pode ser evidente nestes doentes. E neste caso é importante estimulá-los ao máximo, tentar estimulá-los com, por exemplo, as atividades de vida diária, o pentear, a própria comer, ou seja, se o doente ainda está capaz de comer por ele, é importante incentivá-lo a levar o garfo, a colher à boca e tentar estimulá-lo de várias formas, de forma a que esta inibição, esta letargia se manifeste o menos possível. Depois, então, e passando aqui para ainda, aliás, nas alterações comportamentais, mas passando aqui mais para soluções mediante esta situação, de facto, é importante que nós tenhamos em mente que o trabalho e todo o cuidado a estes doentes é exigente, exige sobrecarga emocional e mais ainda muitas vezes numa situação relativa à pandemia que nós estamos a viver. É complicado para os doentes, sim, em termos de manifestação de algumas reações comportamentais como as que vimos há pouco, e é também para os próprios cuidadores que estão com eles. E, portanto, em primeiro lugar, é importante nós avaliarmos a situação, as causas da situação, o que é que está a manter aquele comportamento? Será já alguma fonte de stress, alguma ansiedade relativamente a alguma coisa que o doente não está capaz de manifestar no seu discurso e, portanto, vai manifestá-lo nestes comportamentos mais agressivos ou até de agitação? Será alguma indicação de que poderá ter fome, de que poderá ter sede, ou algumas causas médicas, algumas causas físicas, alguma dor, por exemplo? Isto pode ser também uma forma de manifestação, então, do doente. Por outro lado, também podemos ter aqui causas relativas ao próprio ambiente. Normalmente a temperatura, se está muito calor, se está muito frio, pode ser uma reação. O ruído, muitas vezes, a própria atitude do cuidador, quando o cuidador está, obviamente que todos nós temos dias melhores e outros dias piores, e portanto quando está mais também ele agitado, de facto o doente pode reagir a isto, e por outro lado também podemos ter aqui situações de falta de atenção, de solidão e que o doente manifesta desta forma, e é importante então avaliarmos a situação. Depois é importante também a técnica dos 3 R's, ou seja, estas doentes são doentes muitas vezes que vão perdendo a sua capacidade de memorização e então é importante, por um lado, repetir a informação. Repetir é sempre importante, uma vez que nós sabemos que existe aqui uma dificuldade cada vez mais acentuada ao nível da memória. Portanto, se estes doentes não estão capazes de fixar alguns temas, algumas coisas relativas ao seu discurso, devemos repetir e não julgar e não muitas vezes dizer que está a ser um chato em relação àquilo que está a dizer ou a perguntar, porque efetivamente não é por culpa do próprio doente, mas sim da doença, digamos assim, é a consequência da doença. Por outro lado, é importante também reassegurar. Há pouco falava-vos da importância de ir com o doente procurar a comida, as coisas que ele tinha, os objetos que ele tinha escondido em algum local. É importante entrar na lógica do doente quando ele tem este tipo de alucinações, de delírios, no sentido de não realmente o agitar e de ir de facto compactuando de alguma forma com ele, porque por muito que nós protestemos e por muito que nós lhe queiramos fazer ver que não é essa a realidade, ele nunca o vai perceber, portanto não adianta aqui fazermos isso, pelo contrário, só vamos estar aqui a agravar alguns sintomas. E por outro lado também é importante redirecionar, ou seja, muitas vezes desviar aqui a atenção da pessoa de uma situação para a outra, de forma a que não, por exemplo, insista em sair de casa e nós o consigamos manter distraído com outro tipo de tarefa e assim não ser, obviamente, tão perigoso para ele e para nós, para os cuidadores, aliás, fonte de preocupação. Depois, é importante também, ao nível das estratégias de orientação para as atividades de vida diária, quando as pessoas estão
ainda mais autónomas, deixá-las de facto pentearem-se, comerem sozinhas, como eu disse há pouco, com o garfo, ou seja, incentivar todas aquelas tarefas que elas ainda estão capazes de fazer no seu dia a dia. Para quê? Para que de facto se prolongue o avançar desta doença e, portanto, se possa adiar aqui tanto quanto possível, não só ao nível de exercícios de reabilitação cognitiva ou estimulação cognitiva mais numa vertente técnica, mas também a estimulação no dia a dia de todas as tarefas que a pessoa ainda está capaz de fazer. Por outro lado, é importante também estabelecermos aqui alguma orientação para a realidade. Inicialmente eu dizia-vos que as pessoas que têm demência são pessoas que perdem a orientação temporal, por um lado, não é? E é importante dizermos à pessoa o dia da semana, o dia do mês e localizá-la temporalmente, como também ao nível espacial, ou seja, está na sua casa, está na casa da sua filha, enfim, dar-lhe alguns exemplos de forma a também assegurarmos de facto e mantermos esta confiança, ainda que por breves instantes, não é? Tal como a própria situação assim o exige, mas mantenhamos esta confiança do doente para com o seu cuidador e evitemos aqui outras reações comportamentais exageradas. Um exemplo também muito frequente desta situação é quando alguém vai visitar algum idoso, seja a casa, seja o lar, enfim, perguntar-lhe quem é que é esta pessoa que vem comigo. Obviamente que esta é uma pergunta já um pouco descabida, claro que algumas pessoas muitas vezes não fazem por mal, mas nós sabemos que de facto existem aqui problemas de recordação, de memória, portanto, numa determinada fase da demência, obviamente que esta pessoa não está capaz de reconhecer, e é importante que sejam pessoas mais chegadas, isto ao nível familiar ou amigas até inclusivamente, nós vamos dando essas indicações às pessoas. Esta é a sua filha, e dizer o nome, e portanto de forma a que a pessoa pelo menos se sinta orientada, que é isso que também é importante. Por outro lado, estamos também a validar alguns comportamentos, ou seja, estamos aqui a incrementar, a dar aqui uma base segura para esta pessoa também não se sentir isto tanto quanto possível, não é? E tendo em conta, obviamente, sempre esta sintomatologia relativa a este quadro, mas também que a pessoa não se sinta mais de facto agitada ou até mais confusa, inclusivamente. E, portanto, é importante nós validarmos, nós apoiarmos em todos estes aspectos que a pessoa ainda consiga fazer bem. Depois, passando aqui para algumas estratégias relativamente ao cuidador. É importante, claro está, é uma face, digamos assim, da mesma moeda, a pessoa que é cuidada e, por outro lado, também o cuidador, que também deve ser algo de cuidados. É importante que haja uma manutenção da saúde mental por parte destas pessoas, já que estão sujeitas a uma sobrecarga emocional e a uma exaustão bastante grandes. Como eu dizia também inicialmente, são 24 sobre 24 horas com a pessoa, com as exigências, com estas manifestações comportamentais, com as próprias preocupações relativas a esta pessoa e se calhar ainda mais a outro tipo de tarefas que também têm que efetuar e, portanto, é normal e para além de ser normal, a sobrecarga emocional é também importante que o cuidador procure de facto ajuda e tenha algum tempo de o que se chama o respiro do cuidador, portanto algumas fases do dia que sejam destinadas a si próprio, não é? Portanto, de forma a que consiga ir tomar um café, ler um jornal, estar inclusivamente com alguns amigos, não é o caso neste momento de pandemia, obviamente, mas é importante e tanto quanto possível que o cuidador tenha o seu espaço e uma vez que nos vemos neste momento também confinados a casa, tenha reservado algum tempo para as suas tarefas e por isso, mais uma vez digo que é importante se de facto se virem face da necessidade de pedirem ajuda a algumas associações, a alguns centros de dia,
façam em prol da manutenção da vossa saúde mental, claro está. Depois, é importante também, e tanto quanto possível, isto são estratégias obviamente gerais, a prática de relaxamento da respiração, e quando eu falo num pouco de tempo para o cuidador, falo também relativamente a estas técnicas mais de relaxamento, e por outro lado também o procurar dormir quanto possível um número de horas a prática de exercício físico também, e isto são questões que podem ser reservadas ao cuidador mediante esse tempo que eu refiro que é importante que ele tenha para si próprio. Mais uma vez, deixo-vos com esta nota final, dizendo que este webinar foi preparado para disponibilizar informação e estratégias a ter em conta neste caso específico, pretendendo ajudar sem expor mais uma vez as pessoas que procuram apoio. Eu para já e seguidamente vou responder a algumas perguntas, mas uma vez que nós temos um tempo limitado, eu pedia-vos para endereçarem algumas questões mais específicas, e até porque algumas das vossas questões certamente que terão em conta algumas particularidades dos vossos casos, não é? Ou de alguns casos que conheçam, e pedia-vos então que endereçassem as vossas questões restantes, que eu deixarei então por esclarecer para o meu e-mail elisa.afonso@neuroimprove.pt.